Fala galera, canal Rafa Dom, tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar de algo que é muito comum de acontecer e infelizmente muitas pessoas não sabem disso, acabam levando na assistência e daí contar com a sorte, pegar uma assistência que seja realmente de confiança, que não vá passar uma conversa em você numa coisa que de fato não era o que estava acontecendo com o seu computador, né? Pois bem, eu venho falar de memória, tá? Muitas vezes o que acontece? Você formatou o seu computador e do nada ele simplesmente parou de funcionar. Liga, mas não aparece nada na tela. Tem situações que pode não ser memória, mas isso acontece em 95% das vezes por conta de memória. E não é só a questão de formatar, a questão de formatar é mais difícil de acontecer. Mas quando você vai fazer limpeza no computador, isso acontece muito e aconteceu comigo essa semana, quando eu tive que trocar a fonte do meu computador. Inclusive aqui na descrição tem um vídeo onde eu mostro uma situação ao qual o computador estava dando choque e qual foi o motivo. Então eu troquei a fonte e depois que eu troquei a fonte aconteceu isso que eu vou mostrar para vocês e que pode estar acontecendo com você agora. E também tem um inscrito aqui no canal que comentou algo parecido, que ele foi atualizar a BIOS dele e aconteceu isso que eu vou mostrar para vocês. No entanto, eu não sei dizer se é realmente por conta disso, mas eu dei a dica a qual eu vou passar aqui. Sem ficar falando mais, enrolando, eu vou aproximar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando com mais precisão, tá? Eu vou ligar o computador, olha só. Liguei o computador, está funcionando direitinho, vocês podem ver que os LEDs lá estão trabalhando, tudo normalmente. Mas aqui não sei se vai ser perceptível na câmera, tá? Mas o cooler está trabalhando de forma mais lenta, né? Isso deve ao fato que o processador não está exigindo muito da refrigeração porque não está processando nada. E por que não está processando nada? Porque está sem memória, pode ver, está sem memória. Sim, o computador liga mesmo estando sem memória. Antigamente, os computadores mais antigos apitavam, né, se tivesse com problema de memória ou sem memória instalada. Hoje eu já vi que muitos computadores não dão esse tipo de aviso, né? E então, tenta entender que nesse caso aqui, eu estou com memórias instaladas, o computador não deu vídeo, né? Você pode ver aqui que o monitor não ligou, tá? O monitor não ligou, é óbvio. Mas as memórias estão instaladas e mesmo assim não deu vídeo. Por quê? Então aí nós temos essa questão de situação. Pode ser problema de vídeo, placa de vídeo. Quem tem placa de vídeo, tira a placa de vídeo e testa no vídeo da própria placa-mãe. Se esta tiver, tem placa-mãe que não tem vídeo integrado. Então aí complica mais para fazer o teste. Mas como eu falei antes, na grande maioria dos casos o problema é de memória. E nesse caso nós temos uma solução simples, né, para testar ao menos, para ver se a memória. Você vai pegar uma borracha de escola como esta e vai passar aqui nos contatos, tá, dos dois lados. Você passa, vai ficar um excesso de borracha, não assopra, muita gente assopra. Você pode causar algum tipo de problema, é difícil, mas pode acontecer, então é bom evitar. Passa um pincel para tirar o excesso de cola, tá? Não assopra. Deixa eu mostrar para vocês que aqui, ó, eu, por exemplo, que moro numa cidade onde o clima é muito úmido, aqui em Joinville, esses contatos com o tempo, e não precisa muito tempo disso, ele fica muito amarelado. Esse amarelado ali já dá indício que vai começar a oxidar. Então, quando você passa a borracha, automaticamente você tira, você elimina esse tom amarelado, por assim dizer, tá? E você pode fazer isso nos todos os pentes de memória que você tiver na máquina, no meu caso aqui só tem 2, e aí você conecta de novo e vê o que acontece. Eu vou conectar os pentes de memória aqui, vocês vão ver que o comportamento vai ser completamente diferente do processador, né? E obviamente vai dar vídeo na minha máquina, porque aqui está tudo ok, não tem nada de errado. Se você limpou o pente de memória, conectou na máquina, e o problema ainda continua persistindo, aí você também pode tentar aqui, aonde tem o encaixe, né, o slot da memória, você passar um produto específico para fazer essa limpeza de contatos em produtos eletrônicos. Mas na maioria dos casos, só limpando a memória assim já vai resolver. Tá? Se não resolveu limpando a memória,
fazendo essa questão aí limpando o slot, aí você já pode pensar em testar outro pente de memória. Mas também você pode fazer o teste que eu falei com o monitor, né? A placa de vídeo, digamos. Se você tem placa de vídeo ali, tira, faz a mesma coisa, passa a borracha, limpa, né? E conecta de novo. Não funcionou? Aí testa só no vídeo da placa-mãe. Enfim, todos esses testes aí. Eu vou desligar a máquina aqui e vou conectar de volta o pente nela, os pentes de memória, e vocês vão ver qual vai ser a diferença. A minha fonte aqui ela é chaveada, tá? Então eu desligo ela na chave ali para poder para mexer isso aqui. Nunca mexa de forma alguma com o computador ligado. Qualquer componente que você for tirar da tua máquina aí, não deixe o computador ligado, que tu tem grandes chances de causar algum problema aí no seu hardware, tá ok? Pronto, conectei, vou ligar a máquina, vocês vão perceber que o comportamento aqui do cooler vai ser um comportamento diferente do que estava antes. Vamos vendo. Opa, ligar a chave. Olha só. Não sei se será perceptível. Então olha só. O cooler está do mesmo jeito ainda e o computador não iniciou. Aqui na prática eu já estou mostrando para vocês que eu tive esse problema com a memória. Só o fato de tirar a memória dali, o computador já não deu sinal. Olha, ó. Não ligou. Então o que eu vou fazer nesse caso? E por que isso aconteceu? Não tem uma lógica para dizer para vocês aqui o porquê isso aconteceu. Tá? Pode ser sujeira de novo, pode ser qualquer outra coisa, o que eu não sei. Vou deixar só um pente de memória e vou ligar de novo para ver se vai funcionar. Veja bem. O cooler ainda trabalhando de forma lenta e nada de vídeo. Aí, ó. Nada de vídeo. Então vou novamente desligar aqui. Conectar a memória aqui de novo. Só despluguei e vou plugar de novo. E nada de funcionar. Então eu vou fazer exatamente o que acabei de explicar para vocês. Passar a borracha aqui, ó. No meu caso eu vou passar só um pouco, porque eu já andei limpando ela essa semana, tá? E isso também não quer dizer que é sujeira mesmo. Pode ser qualquer outro problema ali no encaixe, ou às vezes no meu slot, que eu não limpei o slot, mas eu só fazendo assim já resolve, tá? 98% das vezes resolve a questão, no meu caso aqui. Vou fazer a mesma coisa para o outro pente de memória. Ó, passando a borracha. Bonitinho. Vou ver que não é nada complexo de fazer, é muito simples. Eu vou dizer para vocês que é bem provável que agora vá ligar o computador sem problema nenhum. Olha aí. E não ligou. Aí o que eu faço nesse caso? Desligo de novo. Vou tirar o pente de memória e trocar de lado os slots. Tá? Trocar os pentes de lado. Né? O que estava lá no outro eu vou colocar aqui, o que estava aqui eu vou colocar lá no outro.
Ah, Fadão, mas isso faz diferença? Faz. Acaba fazendo. Por quê? Não sei. Mas que negócio, tudo é teste, entendeu? Tudo é teste. Liguei. Vamos verificar. E não deu de novo. Às vezes isso pode ser um teste de paciência para você, tá? Aí o que tu faz? Tira um pente de memória, deixa só outro, testa um de cada vez. Ligando. Observe que agora o cooler já está trabalhando mais rápido. Isso significa que vai dar bom. Vai ligar. Ali, ó, já iniciou a máquina. Tá? E por que isso acontece? Conectado no momento a desktop Esto 2VG. Por que isso acontece? Isso pode acontecer porque um dos pentes de memória pode estar defeituoso, né? Ou algum mau contato, sei lá, ou até de repente a BIOS, se você zerar a BIOS, algum conflito ali às vezes pode resolver essa questão também. O vídeo está meio longo, mas eu estou mostrando na prática para vocês, né? Com erros e acertos, o que pode acontecer. Eu disse para vocês agora há pouco, provavelmente agora vai ligar, e não ligou. Né? Eu vou desligar o computador aqui novamente e vou agora colocar o outro pente de memória no lugar. Simplesmente vou colocar esse pente de memória de volta no lugar e é provável que inicie a máquina, tá? Porque os dois pentes estão funcionando. Às vezes isso acontece. Explicar exatamente o porquê, eu não sei. Como eu falei, pode às vezes ter alguma coisa ali no slot que está dando mau contato, sujeira no próprio slot, como eu disse que eu não limpei. Né? E no fato de mexer, tirar e colocar, acaba funcionando. Vamos ver agora. Ó. Só pelo que o cooler está mexendo ali, já sei que não vai funcionar. E de fato não deu vídeo. Então, aqui eu já poderia concluir o seguinte. Esse pente de memória está com defeito. Porque quando eu coloco ele não liga. Mas ele estava funcionando. Então eu vou passar mais uma vez a borracha aqui, com um pouco mais de força. Para limpar bem os contatos. Né? Que às vezes pode ser uma sujeira mais emperegrinada aqui. Que esteja fazendo com que não funcione. Beleza. Ligando. E agora vai. O cooler já trabalhou mais rápido. Vou mostrar para vocês aqui que o computador vai ligar. Ou melhor, o computador ligou, olha aí. Tá vendo? É interessante como esse tipo de coisa acontece, né? Mas é assim mesmo, informática, você tem que entender um pouquinho do básico, pelo menos, para poder se virar. Então, ficou a dica aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ter ficado um pouco longo. E até a próxima. Fui!